Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa. E antes de mais nada, desce aqui no play, ó. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você aí quer me seguir em alguma rede social, vai aqui na descrição do vídeo, tá lá o meu Instagram, o meu Twitter, o meu LinkedIn também. Então me segue lá pra gente trocar uma ideia aí de forma bem mais próxima. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre análise imediata. Eu vou logo adiantando para vocês que eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos falar de separação de misturas heterogêneas e a segunda parte nós vamos falar de separação de misturas homogêneas. Então vem comigo sem muita conversa. Então na natureza, raramente a gente encontra substâncias puras. Então as substâncias elas estão na maioria das vezes na forma de misturas, tá? E essas misturas elas podem ser separadas. E uma das maneiras que a gente utiliza para fazer essa separação é a diferença nas propriedades físicas dos seus componentes, né? Das substâncias que compõem essas misturas. Então, o conjunto de métodos físicos ou mecânicos que são utilizados para separar componentes de uma mistura é chamado de análise imediata. Então, esse processo nós vamos ver agora, começando pelas misturas heterogêneas. Então, o primeiro método, ou o método mais rústico, né, digamos assim, nós chamamos de processos mecânicos, que são processos que não envolvem nenhuma transformação física. Eles são aplicados a misturas heterogêneas, enquanto os processos físicos envolvem transformações físicas, sei lá, mudança de fase, solubilidade, e eles são aplicados a misturas homogêneas. Então, falando de misturas heterogêneas, nós temos aí o primeiro método, né, que é o método da catação. Então, a catação é utilizado quando as fases sólidas podem ser facilmente diferenciadas, na maioria das vezes isso visivelmente. A catação é um método rústico, tá? Então, por ser um método rústico, é um método que a maioria das pessoas conhece e todo mundo aqui já deve ter feito algum tipo de metodologia ou de método para separar sólidos através da catação. Um outro método que a gente também pode utilizar para separação é a peneiração ou tamização. O componente de menor granulação, ou seja, de menor tamanho, atravessa a malha de uma peneira. Mas existe uma diferença entre peneiração e tamização. Tamização, na maioria das vezes, a gente chama de tamiz, uma peneira, né, que ela tem um tamanho uniforme, ou seja, todos os buraquinhos dessa peneira têm o mesmo tamanho. E aí a gente chama de tamiz. A peneira mesmo, ela não garante que todos os grânulos são uniformes, mas ela separa entre aqueles que são maiores e os que são menores. Um outro processo é a separação magnética. Ela é utilizada quando a mistura possui um componente que tem propriedades magnéticas, ou seja, que você, através da utilização de um ímã, consegue separá-los. Então, a limalha de ferro da areia pode ser separada pela presença de um ímã. Então, o ímã vai atrair essa limalha, que tem características magnéticas, enquanto a areia que não tem estará separada. Então, aí, separação magnética. Veja que a maioria dos nomes, pessoal, que a gente fala aqui, são autoexplicativos, então se torna muito fácil a compreensão desse conteúdo, ok? Então, outro processo para separação de misturas heterogêneas é a levigação, que vai utilizar uma corrente de água para separar a mistura de sólidos que têm densidades diferentes. A água vai arrastar aquele que tem uma densidade menor, enquanto aquele que tem uma densidade maior vai ficar aí nesse pratinho, né, que a gente chama de bateia, ok? Então, o garimpo, por exemplo, e a separação de areia e ouro acontece utilizando esse método de levigação. Um outro processo também utilizado na separação de misturas heterogêneas é a ventilação. Nesse caso, ao invés de se utilizar a água para arrastar o componente menos denso, nesse caso, o ar é que vai arrastar o sólido menos denso, separando ele do mais denso. Então, por exemplo, a separação do café e folhas é utilizando a ventilação, que é um processo também bem simples. Um outro processo também utilizado na separação de misturas heterogêneas é a decantação. Então, nesse processo, a mistura é deixada em repouso para que a ação da gravidade deposite o componente de maior densidade. Então, imagina só, eu tenho aqui areia e água. Então, se eu deixar essa mistura durante um determinado período em repouso, o sólido vai para o fundo, enquanto o líquido fica na parte superior. Então, aí é o processo de decantação. Eu sempre coloco para vocês o estado físico, tá? Desses componentes das misturas para você poder lembrar na hora de utilizar esses métodos aí na hora do seu estudo, tá certo? Um outro processo que a gente pode utilizar para acelerar a decantação é o processo de centrifugação. Então, a centrifugação é um processo pelo qual a gente pode acelerar a decantação. Então, aqui a gente tem uma centrífuga
que vai fazer com que esse processo aconteça, né? Aqui os sólidos que estão no meio da solução, eles vão se depositar no fundo, enquanto o líquido ficará separado. E a máquina de lavar roupa parece um processo de centrifugação, tá? Se ela separasse um sólido de um líquido através da rotação da força centrípeta, ok? Dando continuidade aos métodos de separação de mistura, nós temos a decantação líquido-líquido. Nós falamos da decantação líquido-sólido, nós também temos ela líquido-líquido. Então é utilizada para separar líquidos que são immiscíveis entre si com densidades diferentes. Então, por exemplo, a separação entre água e óleo acontece também por decantação. A água, como é mais densa, ficará no fundo e o óleo, como é menos denso, ficará na parte superior, ok? A sifonação consiste em transferir a fase líquida por diferença de pressão utilizando um sifão. Então lembra que a gente fez o processo de decantação e eu quero transferir a parte líquida, né, a parte superior. Então eu uso um sifão e esse sifão faz com que a drenagem de um líquido através da gravidade, né, utilizando a diferença de pressão, possa acontecer de um lado para o outro. Tudo bem? Então essa é a utilização do sifão. A decantação do sólido mais o gasoso consiste em forçar uma mistura de sólido e gás a passar por uma câmara cheia de obstáculos, né? O sólido se choca contra os obstáculos, perde velocidade e se deposita no fundo do recipiente. Isso acontece muito, pessoal. Essas câmaras de poeiras, elas aparecem muito em ar-condicionados. Alguns ar-condicionados acabam utilizando essas câmaras de poeira para reter partículas sólidas aí e utilizar um ar um pouco mais limpo. Tudo bem? Dando continuidade a nossos processos, então a gente tem a filtração comum, que nesse caso é a utilização de um sólido mais um líquido. E essa mistura vai passar por um filtro, né? Um filtro que vai reter essas partículas sólidas, deixando com que o líquido possa ultrapassar, ok? Algumas características, alguns momentos, a gente utiliza essa filtração no cotidiano. Então os filtros de ar que a gente tem nos carros, nas motos, por exemplo. A gente tem também o filtro de barro, que já está entrando em desuso, mas em algumas comunidades no país ele ainda é utilizado. A preparação do café pode ser através de filtro, né, utilização de filtros. E o próprio aspirador de pó, que também utiliza filtros ali que podem ser removíveis ou apenas laváveis, ok? A gente pode também acelerar um processo de filtração através da filtração a vácuo. Nesse caso, você vai conectar uma bomba, né, a um aparelho, né, a uma vidraria. Essa vidraria automaticamente ela vai ter uma sucção, né, através dessa mangueira. Então você vai retirar o ar daqui de dentro, acelerando o processo de filtração por conta dessa pressão interna reduzida. Tudo bem? Então a filtração vai acontecer de maneira mais rápida. Não significa mais eficiente, mas de maneira mais rápida, porque a eficiência depende do filtro. Aqui a gente vai alterar apenas a velocidade de filtração, utilizando uma filtração a vácuo, né? Então aqui está um exemplo, né, de uma bomba a vácuo. E essa bomba a vácuo vai fazer com que essa filtração possa ocorrer de maneira um pouco mais rápida. Um outro processo de separação de misturas heterogêneas é a dissolução fracionada, né? Então esse método vai se basear na adição de um solvente que é capaz de extrair, dissolver um dos componentes da mistura. Então, por exemplo, eu tenho aqui a areia mais o cloreto de sódio e eu adiciono um líquido um líquido dissolutor, né? Nesse caso aqui, a água. Então a água vai se misturar, né? Vai formar uma mistura homogênea com o NaCl, assim separando o NaCl da areia sólida. Então eu tenho aí uma dissolução fracionada, né? Que é o processo pelo qual a gente consegue separar uma substância que está dissolvida, né? Que se dissolve em outra mais facilmente. Um outro processo, né? A dissolução fracionada sólido-sólido, né? A gente tem, por exemplo, uma mistura de ferro e enxofre em pó. A gente adiciona, por exemplo, sulfeto de carbono, o enxofre se dissolve, passa por um processo de filtração, então eu vou ter um enxofre mais o sulfeto de carbono, vaporização e a gente tem aí apenas o enxofre. Então a gente tem uma dissolução fracionada sólido-sólido. Lembrando que essa dissolução fracionada mais comumente utilizada é a sólido-líquido, ok? Raramente a gente vê a sólido-sólido. Então a dissolução fracionada e extração é um processo de dissolução seletiva de substâncias que é empregado na preparação do café, chá e na extração de aromas e corantes vegetais. Então se utiliza sim nesses processos. Dissolução fracionada utilizando líquido-líquido. Então primeiro coloquei uma chargezinha, né, para você. Primeiro você pega uma proveta de 100 ml, depois você coloca 50 ml da amostra de gasolina na proveta e em seguida coloca 50 ml de água na proveta. Agite e observe. Você vai perceber que você vai ter uma solução aquosa de 66 ml e uma solução de gasolina aqui em cima de 34 ml. Então você fez nada mais, nada menos que uma dissolução fracionada. Você retirou aqui o etanol que estava dentro da gasolina, pelo fato de ele ter uma afinidade maior pela água, ok?
Então 50 ml está para 100%, 16 ml está para X, então a gente tem agora 32% de etanol nessa mistura, ok? Um outro processo é a flutuação ou sedimentação fracionada. Ele é utilizado na separação de sólidos de densidades diferentes, né? Então você vai colocar aqui, você vai perceber que aquele menos denso ficará em cima e aquele mais denso ficará embaixo. Por exemplo, madeira e areia, a areia mais densa fica no fundo, a madeira que é menos densa vai ficar na superfície. Um outro processo muito interessante na separação de misturas é a reciclagem do plástico, né? Então a reciclagem do plástico, ele também é baseado nesse processo de densidade. Então a gente tem plásticos diferentes, com densidades diferentes, e esses podem ser separados através desse método, ok? Flotação, nesse método a mistura é submetida a uma forte corrente de ar que provoca a formação de bolhas, né, que reúnem uma parte da mistura na superfície. A flotação é muito utilizada na separação de minérios pulverizados na respectiva ganga, impureza e no tratamento de água e esgoto. As partículas sólidas aderem às bolhas formando uma camada de espuma que é removida da superfície. Então a flotação é um processo que vai acontecendo, né, na presença dessas paletas, né, que vão fazendo com que um líquido se movimente. E você tem aí uma separação baseada na densidade. Tudo bem? Esse processo, além desse processo de separação de mistura acontecer dessa forma, né, a gente também tem a flotação dos minérios, né? Tanto aqui a flotação de minérios pela forma desses aspectos bolhosos, como vocês estão vendo, como também as estações de tratamento de esgoto, né? Elas também fazem isso para separar esses aspectos sólidos na superfície dessas estruturas. Ainda falando sobre separação de misturas heterogêneas, nós temos a sublimação fracionada. Então é utilizado quando a mistura possui um componente capaz de sublimar. Exemplo, iodo, naftalina, cânfora e CO2. Então você vai ter esse vapor sendo sublimado aqui numa fonte aquecedora, né, em cima de uma fonte aquecedora, e você vai separar por uma mudança de estado físico, né, por um processo de pontos de sublimação diferentes, ok? Cristalização ou precipitação fracionada, que é um método baseado na diferença do coeficiente de solubilidade dos componentes da mistura. A cristalização dos sólidos dissolvidos pode ser provocada pelo resfriamento ou evaporação do solvente. Então você pode utilizar esse processo, por exemplo, para a extração de sais do mar, né? As indústrias que fabricam esses sais são baseadas em grandes piscinas onde a água evapora e o sal acaba cristalizando. Então, os sais depositados durante a concentração da água do mar, coloquei aqui eles para vocês. Então, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Então, basta você deixar a água evaporar e automaticamente tudo que está ali dentro vai ficar precipitado, né, na forma de cristais. E por último, pessoal, a fusão fracionada, né, que é utilizado para separar sólidos com pontos de fusões diferentes. Então, por exemplo, o ponto de fusão do enxofre é 115 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão da areia é 1703 graus Celsius. Então, ao aquecer, né, o enxofre vai entrar em fusão primeiro e aí você vai poder separar o enxofre, né, que vai passar do estado sólido para o estado líquido, e você vai ter aí a areia ainda no estado sólido. Bom, gente, era isso. Agradeço vocês terem ficado comigo nessa aula. Espero que o aprendizado aqui tenha sido válido para todos vocês. E espero vocês em um outro momento. Um beijo e um queijo. E até mais. Tchau, tchau.